Bom dia a todos, resolvendo mais uma questão. Essa questão ela trata um assunto muito cobrado em concurso, que é o quê? A regência verbal. Vamos ao enunciado. Complete com o termo adequado. Eu tenho o segmento. Este é o direito que o espaço em branco assiste e, segundo espaço em branco, não abre mão. Primeiro ponto, olhando as opções, nós temos para a primeira construção um espaço que pode ser completado com o e com o li. Qual o ponto principal? O é o pronome oblíquo átono que, em relação ao verbo, exerce função de objeto direto, somente de objeto direto. Os pronomes oblíquos átonos, o, a, os, as, só exercem essa função de objeto direto. Já o pronome oblíquo átono li, ele exerce função completando o sentido de um verbo de que de objeto indireto somente. Ou seja, se o verbo ele for transitivo indireto, exigir um complemento preposicionado, o único pronome oblíquo átono que eu posso usar, que só é objeto indireto, é o li. Agora, cuidado com os pronomes me, te, se, nos e vos. Por quê? Porque esses pronomes oblíquos átonos, eles podem exercer função de objeto direto ou objeto indireto. Então, quando eles aparecerem, o candidato ele deve saber analisar o quê? A predicação, ele tem que olhar o sentido. Porque como esse complemento ele pode servir tanto de objeto direto quanto de objeto indireto, essa análise deve ser feita. Agora, se for o, a, os, as, eu tenho somente a função de objeto direto, e se for o li, em relação ao verbo, tudo isso que eu estou falando é em relação ao verbo, completando o sentido de um verbo, o li só exerce função de objeto indireto. Dito isso, vamos ao primeiro exemplo. Este é o direito que o assiste ou que lhe assiste. Primeiro ponto, analisar a regência do verbo assistir. O verbo assistir, ele é um pouco complexo, por quê? Porque ele tem 4 possíveis predicações ou regências. Eu vou falar de cada uma. Em primeiro ponto, eu tenho o verbo assistir no sentido, na acepção, no significado de ajudar. Nesse caso, ele é transitivo direto. Eu digo, por exemplo, o médico assistiu o paciente. O que isso quer dizer? O médico auxiliou, ele ajudou o paciente em algum tipo de procedimento. Nesse sentido, ele é transitivo direto e não exige um complemento preposicionado, ou seja, verbo transitivo direto exige objeto direto. Ponto. A segunda acepção é uma acepção corriqueira, que ocorre na maioria dos casos das provas, que é o seguinte: verbo assistir no sentido de presenciar, de visualizar. Nesse aspecto, ele é transitivo indireto e existe a preposição a. Então, quando eu digo eu assisto à televisão, a televisão deve o quê? Estar craseado. Por quê? Assistir a, mais o artigo definido feminino a televisão, assistir à televisão. Há uma particularidade muito importante relativa ao assistir no sentido de presenciar, que é o quê? A impossibilidade de substituição do li. Ou seja, mesmo que seja um objeto indireto, o li não pode ser empregado quando for o verbo assistir na acepção de presenciar. Eu não posso falar assistir o espetáculo, assisto a ler. Eu não posso fazer essa substituição. Eu posso fazer uma outra substituição, que é assisto a ele ou assisto a ela. Nesse aspecto, eu tenho sentido de presenciar algo, de vislumbrar algo ou de visualizar algo. Então, cuidado com esse pulo do gato que aparece muito em prova. Agora vamos à terceira regência. A terceira regência ela é até comum e é a que ocorre no contexto. O verbo assistir ele pode ter o sentido de caber ou pertencer. Quando eu digo, por exemplo, assiste ao contador as obrigações acessórias da empresa, o que eu estou dizendo? Que cabe ao contador, pertence ao contador, lhe é inerente o quê? As obrigações acessórias da empresa. Então, quando eu digo isso, eu posso fazer essa substituição do li como objeto indireto. É justamente o que ocorre aí, né? Este é o direito que lhe assiste, que cabe a ele, que pertence a ele. Então, já sabemos que a primeira substituição é feita pelo li, né? Porque aí eu tenho o verbo assistir no sentido, na acepção, no significado de quê? De caber, de pertencer a alguém, de pertencimento. Então, o primeiro espaço é completado. Agora eu falarei da última regência
do verbo assistir, que também é importante, que também aparece. Assistir no sentido de residir, de morar em algum lugar. Quando eu digo eu assisto no Rio de Janeiro, significa o quê? Eu resido, eu moro no Rio de Janeiro. Essa é uma acepção um pouco estranha, né? Um pouco diferente, é um pouco inusual. Agora, como isso ocorre? Qual a predicação específica? Nesse caso, o verbo assistir é intransitivo e ele vem seguido de um adjunto adverbial de lugar com a preposição em. Como eu já disse em outros vídeos, os verbos morar, residir e situar, eles são intransitivos e vem seguido de quê? De um adjunto adverbial regido pela preposição pura em. Mesmíssimo caso aí. Assisto no Rio de Janeiro, assisto em Maceió, assisto em Alagoas. Tem o sentido de morar, de residir. Então, já abordei as 4 regências do verbo assistir. Vamos ao segundo espaço. O segundo espaço diz e, em um espaço em branco, não abre mão. Esse é bem simples, né? É só você pensar no sentido e fazer a indagação. Quem abre mão de algo. Se abre mão de algo, eu tenho exigência da preposição de, né? E como, né, em todas as construções eu tenho um pronome relativo, fica muito simples usar a construção correta, que é a da letra C, né? Do qual este é um direito que lhe assiste, que pertence a você e do qual não abre mão. Por quê? Você não abre mão de algo. Se você não abre mão de algo, é o quê? Só pode ser gabarito, letra C. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.